Flamengo vence São Paulo no Maracanã e volta a liderar o Campeonato Brasileiro após 115 rodadas. Abel Ferreira cutuca o Flamengo e fala sobre Gabigol no Palmeiras. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a assistir? Já deixa o like de vocês, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir e não se esqueça de acionar o sininho da notificação para receber todos os nossos novos conteúdos em primeira mão. Compartilhe os nossos vídeos e você ajuda no nosso crescimento e nos ajuda a continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Então vamos para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Rapaz, na noite de quarta-feira, dia 17 de abril, Flamengo ganhou o São Paulo por 2-1 no Maracanã. Por que você está feliz assim, PQD? Rapaz, tem que comemorar cada ponto conquistado. A gente tem que parar um pouquinho de reclamar. Flamengo é o único time invicto da Série A do Campeonato Brasileiro. Invicto. É isso aí, é o único invicto. Então temos que comemorar sim. Flamengo tem muito que acertar? Tem muito que acertar, né? Flamengo no primeiro tempo estava amassando o São Paulo. E uma parte também do segundo tempo. Mas quando o Tite começou a fazer as modificações, o time caiu muito de produção, né? A gente vê que quando o Tite está ganhando o jogo, ele procura mexer na equipe de uma maneira que ele vai segurar o resultado. Aí depois ele diz que não é retranqueiro, né? Flamengo perdeu muitos gols, continuam perdendo muitos gols. Tem que melhorar a finalização, tem que aprimorar a finalização. O Flamengo poderia ter saído com um placar mais elástico, né? Mas como eu falei, o que valeu aí foram os 3 pontos. Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas apenas a segunda rodada. É para comemorar também, como eu falei, são 115 rodadas que o Flamengo não dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. O segundo colocado aí é o Internacional, com os mesmos números de pontos, mas o Flamengo tem um saldo de gol melhor aqui, ó. O Flamengo volta a liderar o Brasileirão após 115 rodadas. Com resultado positivo, o time do Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão, algo que não acontecia desde 2020. Olha quanto tempo! A última vez que o Flamengo esteve na liderança do Brasileirão foi na 38ª rodada do torneio do ano de 2020. Na ocasião, o clube vinha de uma arrancada com Rogério Ceni assumindo a primeira colocação da jornada de 37, né, onde permaneceu e levantou o troféu. De lá para cá, o Flamengo não conseguiu dormir sequer uma rodada na liderança nas 3 temporadas seguintes, 2021, 2022, 2023. Então é para comemorar e é para comemorar sim. Palmeiras perdeu, Vasco perdeu, o Grêmio perdeu na primeira rodada, Fluminense só está com 1 ponto. Então são coisas que temos que rever. O Botafogo está com 0 ponto. Então, seguindo aqui, ó, o Abel Ferreira, né, foi perguntado aí sobre Gabigol no Palmeiras. Olha só o que ele disse, ó. Após a partida com o Internacional, o técnico Abel Ferreira comentou sobre a especulação envolvendo o Gabigol, atacante do Flamengo, e destacou o próximo compromisso entre os 2 times no domingo, dia 21. Abel disse o seguinte aqui, ó, abre aspas, se eu gostaria de ter o Gabigol no Palmeiras, né? Não é nosso, Gabigol, é do Flamengo. A pergunta é interessante, mas eu só falo dos nossos atletas e valorizo os nossos jogadores. Hoje foi uma derrota difícil, dura, com a qual não estamos acostumados. Quero recuperar os nossos jogadores e termos aí a oportunidade de enfrentar o time do Gabigol, já no próximo domingo e mostrar uma reação. E este resultado é isso o que é importante. Fecha aspas, disse Abel Ferreira, né? Abel Ferreira cutuca Flamengo e diz que Palmeiras não tem como competir em orçamento. Olha só, questionado sobre o adversário, né, o técnico do time alviverde
Abel Ferreira deu uma resposta atravessada para falar que o Mengão tem mais do que a equipe paulistana, tem mais dinheiro. Abre aspas para o que disse Abel Ferreira. Ó. O que eles têm, tem mais dinheiro do que o Palmeiras para comprar jogadores prontos. Só isso. Não sei se o método de trabalho é parecido. Vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores e um treinador que disse que, se forem contratados jogadores para dar base, ele os tem lá. Disse que quer jogadores prontos. Isso foi ele quem disse, não eu. Fecha aspas, disse aí Abel Ferreira com relação ao que o Flamengo tem mais do que o Palmeiras. Ele quis dizer que não é na qualidade técnica, mas sim na parte financeira. Ele disse aqui também, abre aspas, tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor do que eu com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor do que eu. É um jogo que vamos discutir como sempre fazemos com todos os nossos rivais. Como foi hoje, finalizou aí Abel Ferreira. Então, rapaziada, é isso aí. Abel Ferreira ficou atravessado aí com jornalistas que fizeram perguntas sobre o Flamengo e sobre o potencial do Flamengo e o potencial do Palmeiras, né? Então, seguindo aqui, Tite celebra vitória e projeta duelo contra o Palmeiras, muito forte. Tite disse que ficou com um sentimento aí de que a equipe poderia ter aumentado o placar. Além disso, o comandante comentou sobre a sequência de jogos e a questão fisiológica do elenco rubro-negro. Abre aspas aqui, ó. O sentimento era de que poderíamos ter transformado o terceiro gol. Né? Sabemos que o objetivo do Tite nesse início é se manter no G4. Perguntado sobre o próximo adversário, o Palmeiras, Tite elogiou a equipe paulista e revelou que o planejamento do clube é se manter entre os 4 primeiros colocados durante boa parte da competição para poder definir o título nas 10 últimas rodadas. É aquilo, tem que somar ponto a ponto. Cada partida é uma final. Tem que somar ponto para que lá no final não tenha problema igual a estrela solitária. Então, seguindo aqui, ó, ele disse o seguinte, abre aspas. O Palmeiras é muito forte. Não é à toa, é o bicampeão brasileiro. Temos uma ideia do que podemos aproveitar. Vamos aprofundar nessa sequência dos dias. E desse modo, buscar os 3 pontos em todas as rodadas. Precisamos ficar no G4 para que nos últimos 10 rodadas definir o título. Esse é o nosso planejamento. Fecha aspas, explicou o comandante do time rubro-negro, o nosso Mengão do coração, né? Então, seguindo aqui, ó, após a vitória no Brasileiro, Bruno Henrique se declara ao Flamengo. Bruno Henrique fez questão de se declarar ao clube carioca. Desde 2019, no elenco, o atacante vem sendo bastante utilizado pelo técnico nos últimos jogos. Abre aspas para o que disse Bruno Henrique aqui ainda dentro de campo. Vou dizer 1000 vezes, com o carinho que tenho por essa torcida e eles por mim. É uma gratidão sempre por estar no maior clube e fico muito feliz de estar podendo dar o meu melhor em campo, jogando de titular ou entrando durante as partidas. Fecha aspas, disse o nosso camisa 27. Bruno Henrique aí também parabenizou o elenco sobre a partida. Bruno Henrique lamentou algumas chances desperdiçadas, mas comemorou o fato da equipe ter sustentado a vitória e saído do Maracanã com os 3 pontos, que é muito importante. Todo mundo está comemorando isso, os 3 pontos conquistados, né? Ele diz o seguinte aqui, abre aspas. Parabéns mais uma vez para a equipe. Jogo difícil contra uma equipe que vai brigar pelo campeonato. E conseguimos suportar super bem. Fizemos um grande jogo, marcamos 2 gols e poderíamos ter feito mais uns 2. Mas a defesa do São Paulo foi muito bem. Parabéns para nós por mais esses 3 pontos. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é difícil, não tem jogo fácil. Então, é importante pontuar dentro de casa para podermos sonhar com esse campeonato. Fecha aspas, completou aí Bruno Henrique, o BH27, né? E antes dessa partida aí, a torcida do Flamengo fez um mosaico em homenagem a Ziraldo. Aqui, ó. A torcida rubro-negra fez uma bela homenagem a Ziraldo. O escritor foi ilustre torcedor do Mengão e morreu no dia 6 de abril aos 91 anos de idade.
criador do Menino Maluquinho, entre outras obras. Ziraldo foi um dos maiores cartunistas do país. E na arquibancada do Maracanã, a ilustração levada pelos torcedores mostraram em 3D o desenho de um urubu rubro-negro feito por Ziraldo com os dizeres: flamenguista é assim, alegre e de bem com a vida. Essa torcida do Flamengo, ela surpreende sempre. É a maior e melhor torcida do mundo, melhor em todos os sentidos. Parabéns aí pela homenagem ao ilustre rubro-negro Ziraldo, pai do Menino Maluquinho e também aí da turma do Pererê. Então, bom, nem tudo foi flores nesse jogo contra o São Paulo, né? Everton Cebolinha sentiu dores e pediu substituição e preocupa o Flamengo para o jogo contra o Palmeiras. Aqui, aos 10 minutos do primeiro tempo, Everton Cebolinha levou um pisão de Igor Vinícius e, em seguida, o atacante do Flamengo pediu substituição imediatamente, dando lugar a Luiz Araújo. Vale mencionar que o camisa 7 do Flamengo havia sido poupado e iniciando o embate no banco de reserva. No entanto, com um problema no tendão de Aquiles de Cebolinha, precisou ir a campo e foi o autor de um belo golaço na partida, né? Ele abriu o placar com um lindo gol que ele já vinha tentando há muito tempo e a lei do ex não falha, né? Lembrando que Luiz Araújo, ele é cria do São Paulo. Rapaz, que gol bonito. Tendo uma excelente temporada, Everton Cebolinha é titular absoluto no ataque da equipe comandada por Tite. No entanto, o pé direito já havia sendo problema para o camisa 11 desde o último domingo, dia 14, em jogo contra o Atlético Goianiense, quando precisou deixar o gramado do Serra Dourada sentindo dores no local. Ele era até dúvida para esse jogo, né? Mas aí se reapresentou bem no CT do Urubu, treinou normalmente, mas infelizmente ele recebeu esse pisão aí e pediu para ser substituído, e a substituição dele aí gerou o primeiro gol do Flamengo na vitória por 2-1, né? Então, seguindo aqui, bom, além do Flamengo ser líder do Campeonato Brasileiro, também tem o artilheiro da competição, que é Nicolas de la Cruz, que marcou um belo gol de falta contra o Atlético Goianiense e conseguiu marcar um gol aí numa linda jogada de Pedro que deixou o zagueiro do São Paulo de bumbum no chão, chutou de chapa, o goleiro defendeu e Nicolas de la Cruz, no oportunismo de um verdadeiro atacante, fez um belo gol e aí deu a vitória ao Flamengo por 2-1, né? Olha só, de la Cruz rasga elogio a Zico e foge de comparação com o ídolo do Flamengo. Errônea. Olha só, autor do gol que sacramentou o triunfo rubro-negro, de la Cruz destacou aí autor do gol que sacramentou o triunfo rubro-negro, de la Cruz desencantou e anotou o segundo gol com o manto. A primeira bola na rede, inclusive, fez o torcedor lembrar de Zico, o maior ídolo da história do clube. No entanto, o uruguaio fugiu de tais comparações. Olha o que disse Nicolas de la Cruz, cara super humilde, mas comparar ele a Zico também é sacanagem, né? Vamos lá. A comparação é um pouco errônea. Zico é o rei, é um dos maiores ídolos do clube, da história do Brasil. Então, obrigado pela comparação, sobretudo só pelo gol, porque depois é difícil a comparativa a nível futebolístico. Feliz pela arrancada. Feliz por ter conquistado 2 vitórias nas primeiras 2 partidas. Mas isso é só o começo. É um torneio muito longo e o time sabe disso e sabe também o que quer. Fecha aspas, disse aí Nicolas de la Cruz. Galera, essas são algumas informações que eu tinha para trazer referente ao jogo de ontem. Eu vou deixar vocês aí com a coletiva de imprensa de Adenor Bach-Tite. Fica aí com ela. Luana Trindade aqui da Flá TV, parabéns pela vitória. Queria que vocês dois avaliassem essa vitória que foi tão importante, tão comemorada por todos, até porque foi sobre um adversário que trouxe muita dificuldade para o Flamengo no ano passado. Boa noite. Repetiu a final da Copa do Brasil, né? Tem toda uma história, tem toda uma tradição. Nós perdemos para o São Paulo lá, o último jogo do campeonato. Ele tem, pela grandeza das duas equipes, uma rivalidade e desempenho da equipe bem. O sentimento é de que não transformado num terceiro gol, muito também pela boa atuação
do goleiro adversário, e aí o futebol ele é um joguinho de xadrez. Quando dá cãibra no Alan, ele não consegue fazer a recomposição, pede para sair, mas a regra do jogo não permite essa paralisação, e justamente é no setor do Alisson que faz o lançamento, e aí fica um jogo daqueles diferentes jogos dentro do mesmo jogo, aí fica assim, 2-1, aí fica difícil. Eu lamentar só esse desempenho, que o resultado podia ter sido mais elástico em relação ao que jogou. Tite, aqui, Letícia do GE. Queria que você falasse um pouquinho do Gerson. Ele já jogou essas 2 últimas partidas, teve um problema muito grave, voltou bem e, em cima disso, ele era um dos pilares da sua equipe antes do problema que ele teve e agora precisa se encaixar, que a equipe está bem encaixada. Queria saber como você pensa o Gerson daqui para frente. Entendo todos vocês, me ajuda, vocês têm o titular. Nós não conseguimos conceber assim. São todos atletas de alto nível. O Gerson, felizmente, ele está com saúde. Felizmente, ele está retornando na sua melhor condição. Não tinha condições para jogar um jogo inteiro. Físicas, estou falando pelo Fábio. Mas aos poucos para adquirir, porque dentro do jogo tu vai ter a necessidade, assim como outros, todos. Assim como não teve a condição de jogar o Arrascaeta hoje. Complementa, Matheus. Tá bom, tudo bem. Tite, boa noite. Aqui, ó. Aqui. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Domingo é um dos jogos mais esperados, pelo menos aí por parte da torcida, por conta de tudo que os clubes conquistaram nos últimos anos, os clubes que vêm disputando tudo nos últimos anos. Queria que você fizesse uma avaliação desse Palmeiras que vocês vão enfrentar, né? Que vem com o Flamengo ali sempre disputando os principais títulos, e o que você espera desse jogo de domingo, sendo em São Paulo. Obrigado. O Palmeiras é uma equipe muito forte, vem com uma consistência de equipe, de elenco nas últimas temporadas. Não é à toa que é o bicampeão brasileiro, né? Então a gente tem todo o respeito, a gente já faz a análise do adversário, a gente tem uma ideia do que pode enfrentar, a gente vai mais aprofundar na sequência dos dias. E é um grande clássico de futebol brasileiro que vale os mesmos 3 pontos que valeram hoje. Então toda rodada que a gente jogar, a gente tem que buscar os 3 pontos, tem que dar valor para a partida que a gente vai jogar e estar bem preparado para ele ser o Palmeiras, ser o São Paulo, Atlético Goianiense, Botafogo, todas as rodadas. Reitero o que ele colocou. O campeonato brasileiro, Todo ponto é importante. ele tem uma característica. A pontuação ela é igual, independentemente da grandeza de um clássico maior, ou no tal dos últimos 2 campeões, a pontuação de início e a pontuação de final define-se quem vai chegar ou quem fica alijado da disputa. Tite, boa noite aqui. Tite, hoje o Flamengo tomou um gol de cabeça. O Flamengo tomou 3 gols esse ano em partidas oficiais, consequentemente, os 3 de cabeça. Ano passado, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, você ainda não era o técnico, mas com 3 gols de cabeça. O gol que o Flamengo tomou aqui no Maracanã, na final da Copa do Brasil, que perdeu o jogo contra o São Paulo, foi de cabeça. Queria saber de você, assim, o quanto isso te preocupa, se já tem um sinal de alerta ligado por sua parte, da sua comissão técnica, nessas bolas aéreas que são lançadas na área pelo adversário, principalmente nessas subidas, né, dos pontas e dos laterais adversários, cruzando essa bola na área e o Flamengo acaba tomando o gol. Obrigado. Parte da resposta eu coloquei anteriormente na situação do Alan, em que a pressão no homem da bola ela é importante. Para que não haja essa situação. E ele estava, aí o joguinho de xadrez, ele estava com cãibra, ele não conseguiu pressionar. Aí até a substituição ela foi logo em seguida, até estava dentro dele, se for possível eu não consegui, esse não dava mais, deu 2 vezes a cãibra nele. Então, para essa situação específica, a gente tem que analisar o contexto todo delas. Eu não posso falar em relação, eu entendo a tua observação em relação a trabalhos anteriores, né? Do jogo anterior, nós tomamos um gol, mérito, a gente tem que olhar por méritos. Essa faltou uma pressão no nome da bola, essa especificamente, ela poderia ter sido melhor, deveria ter sido melhor, salvo esse problema físico que acabou
que acabou determinando essa facilidade maior no cruzamento. E contra o Milionários foi com o pé. Então foram 2 de cabeça. Boa noite, Tite, Matheus, Guilherme Xavier da Trivela. Queria voltar na questão das nuances do jogo, que você falou do Alan, do Flamengo ter sofrido gol. Eu vi um Flamengo muito mais intenso do que domingo contra o Atlético Goianiense hoje. Teve até um momento ali no início do segundo tempo que a torcida ovacionou o time que correu atrás da bola ali, a marcação, pressão funcionando, mas na reta final novamente oscilou. Queria perguntar para você se você acha que o time oscilou ali naquela reta final por conta do desgaste físico, ou se foram as alterações, o que você acha com relação a isso? Existe um jogo de futebol que ele é um jogo mental e que confiança ela acaba gerando. E se vocês olharem todos os jogos, ele tem esses componentes. Todos. Fases, quando eu falo jogos dentro do mesmo jogo, são fases que tem. Nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Aí tu toma o segundo, fica um pouquinho para jogar. Depois retomou de novo, nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Saiu na cara do gol o Eric. Nós tivemos outras oportunidades de finalização de média. Eu brinquei com o BH, eu digo, até coloquei, eu substituo o defensor com cãibra, atacante, tu vai respirar um pouquinho, vai alongar um pouquinho, porque eu vou deixar o tempo todo. Que ali eu pode daqui a pouco arriscar, a menos que seja uma condição de lesão. Eu digo, pode, já que eu não tiro mais. Então ela tem esses aspectos dentro do jogo. Goiás, o Flamengo jogou 10 jogos, foi informações, 10 jogos lá em Goiás. Ele tinha perdido 5, empatado 3 e vencido 2. É muito difícil jogar, pela qualidade do adversário, pelo clima, porque tu não consegue o horário, tu não consegue impor um ritmo mais forte às vezes. O clima tem interferência nesse aspecto. Hoje nós tivemos que tirar o Arrascaeta. Tu acha que eu quero tirar o Arrascaeta? Eu fico aqui tirou 10 do time, eu fico aqui exposto para tirar. Mas o que era? Não dá. Vou estourar o cara na sequência dos jogos. Agora é fácil. Mas e antes? Para tirar o 10? Então, por isso que passa essa mensagem a todos os atletas. Daqui a pouco tu vai ter a necessidade, é inevitável nesse calendário. É inevitável. É inevitável a troca em todos os setores. Ou na entrada, como aconteceu, para te dar um vigor mais. Tite, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, parabéns pela vitória. A gente sabe que está no início do campeonato, mas hoje o Flamengo voltou à liderança do Campeonato Brasileiro depois de mais de 3 anos. A última vez tinha sido na 38ª rodada do Brasileiro de 2020, que foi campeão, e depois passaram 115 rodadas até o Flamengo conseguir chegar na liderança do Brasileiro de novo. Eu queria te perguntar o que isso significa para você e para a sua comissão. Permanecer no G4 até as últimas 10 rodadas, e nas últimas 10 rodadas vai definir o campeão. Professor, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. O senhor mencionou a situação da Rasca agora há pouco, mas queria entender um pouco qual é o planejamento de vocês, considerando não só o próprio Arrascaeta, mas o time como um todo, considerando que vem aí um jogo no sintético e o outro na altitude. Nessa questão física, dessa rotação do elenco, já antecipou a poupar o Arrasca agora pensando nesses 2 jogos, como é que tá? Sei que o Fábio não está do seu lado hoje, mas enfim, vai sobrar para você e para o Matheus explicarem, por favor. Está correta a pergunta, está coerente a pergunta, só que não é poupar. Nós não poupamos. Não dava, sabe? Senão ela passa uma conotação para quem ouve assim que a vontade dele, ele poupou o cara. Não poupei, não. Decido, sim, é claro, mas tem todo um aparato de... É exatamente o que tu falou. Primeiro preparar para o jogo no sintético. E aí depois a gente preparar para o jogo na altitude. Fica muito difícil a gente projetar o que a gente vai fazer quarta-feira, tendo esse confronto no domingo. Então a gente tem que recuperar, ver sexta-feira como é que estão os atletas, ver o que a gente pode continuar fazendo para domingo. E aí depois a sequência. Tite, Matheus, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. Tite, há 2 coletivas, se não me engano, você comentou que logo após o jogo contra o Nova Iguaçu, né,
comentou que se reuniria com a diretoria para conversar sobre planos, sobre questões de prioridades, planejamento, até por conta também desse calendário desgastante. Queria saber se já houve essa conversa e se você quiser, né, falar sobre essa questão das prioridades. A gente sabe que vem aí uma sequência muito difícil, saiu o adversário do Flamengo na Copa do Brasil e é mais uma viagem longa, né, um clima também bem quente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Lutaremos por todos os títulos, pode ter certeza. Agora, também não faz parte de mim ser mentiroso, não falar aquilo que eu acredito, não falar a minha verdade, né? Com respeito a todas as outras opiniões. Sei que a torcida quer também, tem. Agora, é quase que humanamente impossível tu conquistar todos os títulos. Vai ter algum momento que vai se estabelecer, e agora? Tem 2 jogos importantes, o que nós vamos fazer? Decide, não dá para ter o Arrascaeta nos 2, aonde a gente vai ter? Não dá para ter nos 2, o que vai fazer? Quando ele fala de prioridades, é nesse aspecto. Não é de preferir e nem de abrir mão. E até aí também não está expondo os atletas a um risco de lesão muito grande, né? Porque às vezes a gente fala prioridade, parece que a gente vai tirar um monte de atleta de um jogo. Não, vamos botar aqui para escolher o próximo. E como a gente vem falando, a gente escolhe o jogo a jogo, né? A gente avalia jogo a jogo. Então, quando a gente vê que um risco de lesão, que o atleta já está num declínio de performance, alguma questão que a gente tem que ter um cuidado maior, esses são os pontos que a gente fala. Deixa eu falar para o torcedor flamenguista. Eu estudei bastante, então eu consigo até para ele avaliar. A gente tem o aspecto físico do atleta. Tem um aspecto de termografia do atleta. Tem um aspecto fisiológico do atleta. Tem um departamento médico, tem um relato do atleta quando ele está sentindo mais. Então, não é assim uma coisa que vai. Claro que aí no final, eu decido. Se ele é clínico, se ele é retirado, é saúde fora. Mas ele, em termos de fisiologia, claro, eu vou trazer essa decisão minha final. Mas tem um monte de situações. Tem um aspecto mental. Eu lembro que o Gerson uma vez colocou, ele disse assim, é lindo jogar no Flamengo, mas também é uma responsabilidade muito grande de desempenho, que está sempre sendo cobrado com alta performance. Então, quando a gente faz isso para o torcedor compreender, não é, sabe, vontade, acordou, disse, tem que segurar o cara. Tá? Não, a gente procura cientificamente, eu volto a dizer, cientificamente, a análise para que a gente possa tomar essa decisão. Professor Tite, boa noite. Matheus, parabéns pela vitória. Sou Bruno Vilafranca, do SBT. Eu queria que vocês falassem, ou um de vocês falasse, sobre o setor defensivo do Flamengo. Né? A gente sabe que o setor defensivo começa lá no Pedro, ou em quem estiver lá no lugar do Pedro. E a gente está vendo que, por mais que o Flamengo tenha sofrido um gol hoje, o Flamengo tem sofrido muito poucos gols durante o que aconteceu esse ano. Eu queria que vocês avaliassem, independente do gol sofrido hoje, se está dentro daquilo que vocês imaginavam, se por conta desses últimos gols sofridos nessas últimas partidas, né, Milionários, Atlético Goianiense e agora o São Paulo, se tem alguma coisa para rever, imagino que sempre tenha algo, mas enfim, se mudou alguma coisa. Então gostaria que vocês dessem uma palavrinha a respeito desse sistema defensivo do Flamengo. Obrigado e parabéns. Sistema num todo, a equipe se defende e a equipe ataca. Pega os últimos, talvez, 6 trabalhos aqui e vocês vão ver que nós temos uma média de 2 gols, a melhor média, se não a melhor, uma das 2 melhores médias de gols feitos. E se tu pegar os gols sofridos, tu vai pegar e ver com certeza que é a menor média. O que isso gera? Isso gera equilíbrio. Uma equipe que ela está na fase defensiva consistência e ela é agressiva. Aliás, nós somos muito verticais, a gente não trabalha a bola um pouquinho para o lado, mas ele quer, a primeira opção é vertical. Aí não deu o trabalho. Então, esse ponto de equilíbrio ele é fundamental. Hoje, eu fiquei chateado do gol ter tomado.
Porque eu não me lembro, a não ser uma bola que abafou do Rossi, que ela pipocou, que ele saiu importante, ele está concentrado. Os demais eu não consigo lembrar uma defesa que ele fez. Então, o resultado poderia ter sido mais elástico em relação ao Rafael. Fez duas grandes defesas, 2, 3. E é legal também falar que o sistema defensivo também vai variar da característica do jogo. Hoje o adversário tentou propor, o nosso sistema defensivo que tomou uma ou duas finalizações, acho que roubou 5, 6, 7, talvez mais bolas só no segundo tempo no campo adversário, gerando situação de gol. Então isso é uma coisa que traz para nós também. E quando a gente vê que o atleta se entrega, dedica, sustentação, nossos zagueiros antecipando muita bola que ia entrar no eixo central. E aí quando a gente vê que a gente retoma a bola e a torcida também fica feliz com o comportamento, esse é o comportamento da nossa equipe. Sim. Muitas vezes a característica do jogo vai tirar um pouco desse nosso comportamento, porque muita gente vai falar, pô, os caras estão roubando bola na frente, não vamos ficar tentando trabalhar atrás. Então é a gente conseguir se moldar e se adaptar com a característica do jogo também. E sempre analisar os gols que a gente te leva e tentar corrigir. Os atletas sentiram o carinho do torcedor quando fez, eles sentiram. Pode ter certeza. O torcedor, a gente fala, eu sei que vocês falam assim, eu estou falando para a torcida do Flamengo, eles sentem o carinho quando tem esse comportamento. Vamos para as últimas duas aqui. Boa noite, professor Tite, boa noite, Matheus. Sou Bruno Castanha. Você falou muito bem, né, do controle que o Flamengo tinha sobre o jogo, poderia ter até ampliado, acabou de falar que pouco sofreu. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as substituições, né, que você fez. Hoje primeiro você chamou o Carlinhos e aí depois desistiu, queria se você falasse por quê, né, que você trocou, e também fez 4 substituições, acabou, né, um ficando ali, numa sequência de jogos desse, também a pressão no final. Gostaria de saber também as substituições, a ideia que você teve. Obrigado. Fábio Maceredi, antes de começar o jogo, ele dá um relato daqueles atletas que amam o 2. O Pedro olha para mim e diz, como é que tá, Pedro? Ele diz, eu tô bem. Eu vou precisar de ti até o final do jogo. Eu digo, sustenta um pouquinho por trás, deixa a BH, deixa o homem da frente, porque eu vou precisar do final do jogo. E o Alan e o BH foi cãibra, né, cara? Os dois tiveram cãibra e pediram para trocar. E aí, quando a gente perde a primeira substituição no primeiro tempo, com acho que 10, 11 minutos, aí a gente fica muito atrelado ao que a gente vai fazer no segundo tempo, porque a gente tinha 4 mexidas mais 2 paradas. Então a gente estava num dilema de mexer na equipe que estava bem, que estava produzindo bem, e não pelo desgaste, porque se eles não pedissem, acredito que a gente aguardaria um pouquinho mais para ter essa última mexida, para ver o que a gente poderia ajudar a equipe, que é o que a gente leva. Então foram algumas mudanças um pouco circunstanciais também. Última. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Parabéns pela vitória. Tite, eu queria que você falasse sobre o início de campeonato do De La Cruz, né? O Nico, que em 2 jogos tem 2 gols e 1 assistência. Hoje ele jogou um pouquinho mais avançado por conta da ausência do Arrascaeta e tomou conta do meio-campo. Foi muito ovacionado pela torcida, tanto ele e o Bruno Henrique, pelo gás que eles deram, principalmente no segundo tempo, né? Eles correram o jogo todo, mas no segundo tempo a gente viu uma intensidade do time todo que a gente não via nos últimos jogos, principalmente no segundo tempo dos jogos. E se você me permite, já falando do próximo adversário, Palmeiras, que perdeu hoje para o Inter em casa por 1-0, viralizou uma fala do Abel Ferreira, que o repórter perguntou para ele o que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem. Ele foi curto e grosso e disse, dinheiro para contratar jogadores feitos. Se vocês concordam com essa fala dele. Eu entendo, eu pego essa segunda parte, eu entendo a tua observação em relação ao Abel, mas eu tenho que ver o contexto dela toda, senão fica. Eu tenho muito respeito pelo Abel, muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, né? Isso eu posso falar, que os orçamentos do Flamengo existem 5 iguais, né? 6 iguais de investimento. 6. E da primeira parte, é a mesma coisa que eu respondi antes. Depende muito de como o adversário vai jogar. O primeiro tempo, o São Paulo, ele apostou muito mais em bola longa no Caleri. Então fica difícil a gente ter uma intensidade, uma sequência
de bote, de marcação agressiva, se eles não estão trocando passe. Foi a mesma situação que aconteceu contra o Atlético Goianiense. Então ficava difícil a gente impor uma intensidade de marcação se o adversário não tenta trocar passe. No segundo tempo eles fizeram linha de 4, baixaram os 2 laterais, abriram os 2 zagueiros e vinha sempre o Alisson e o Pablo Maia para construir. Então a gente conseguia isolar de um lado e fazer pressão, isolar e fazer pressão, isolar e fazer pressão, inclusive com salto em goleiro. Então muitas vezes é a característica do jogo que vai pedir uma ou outra adaptação nossa. Chegou até aqui, não deixe de dar o like de vocês, não é inscrito, se inscreva. Saudações rubro-negra e até o próximo vídeo.